Olá, pessoal! Essa é a parte 1 da apostila Aprender Sempre de Língua Portuguesa do 8º ano. Hoje eu vou explicar as questões 1 a 10. Se você gostar desse tipo de conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos próximos conteúdos. Logo vem a parte 2, 3 e também conteúdos de outros anos, séries. Uma narrativa, uma história contada por alguém, segue algumas orientações. Há alguém, o narrador, que conta uma história, enredo, que acontece com algumas pessoas, personagens. Essa história acontece em um determinado lugar, espaço, e dura um determinado tempo. 1. Leia alguns contos. O Encontro, Leonardo Brasiliense. Não deu tempo de esconder a mosca. O homem já esperava há meia hora no restaurante. E a mulher tinha que chegar justo quando ele acabara de matar a mosca. Ela, que tanto o perturbou nos últimos minutos, agora incomodava ainda mais. A toalha era branca. Impossível não perceber o bicho esmagado, a poça de sangue. O homem nem podia tapá-la com a mão, estava mais próxima do lugar que a mulher ocuparia. E ocupou, disse boa noite. Ele retribuiu. Ambos, em silêncio, olharam para o inseto morto. Aquilo não estava começando bem. O vizinho, Leonardo Brasiliense. Meu vizinho do outro lado da rua passa a vida olhando a vida dos outros pela janela. É um homem velho e acho que doente. Não imagino outro motivo para ele ficar o tempo todo assim. E ali onde o vejo deve ser o seu quarto. Uma pessoa como ele não deve sair nunca do quarto. Há de receber muitos cuidados por uma enfermeira particular, talvez, ou por alguém que o ame. Fico mais tranquilo se pensar que ele é amado. Assim fica menos triste ver passar a vida, ele lá, da sua janela, e eu aqui, da minha. Essa questão é apenas leitura. Nós vamos precisar desses dois contos para responder a questão 2. Questão 2. Observe o quadro abaixo. Nele estabelecemos os elementos do primeiro conto. Faça o mesmo para o conto O Vizinho. Então aqui ele deu, na primeira parte da tabela, os exemplos de como vocês vão responder a segunda parte. Então, ele respondeu para o primeiro conto, que foi o encontro. Essa parte aqui fica em branco, tá? Porque é só a parte do título do conto. Da mesma maneira como essa parte aqui do vizinho, vocês não vão responder. Fica em branco, tá? É só para indicar que aqui tem o título. Então, aqui está em branco, aqui vocês vão deixar em branco também. Não coloca nada. Então, no conto O Encontro, ele disse quais são os personagens, como é o narrador, o tempo em que a história se passou, quanto tempo levou, e o espaço onde aconteceu. Vocês vão fazer o mesmo para o conto O Vizinho. Quem são os personagens, o narrador se é primeira ou terceira pessoa, o tempo, quanto tempo se passou, marcadores de tempo vão ajudar vocês a perceber isso, e onde aconteceu. Então, vamos voltar para o texto para pensar nesses elementos. Lembrando que nós temos dois tipos de narrador. O narrador em primeira pessoa, que é aquele que conta uma história que ele viveu, que ele participou. Então, nós vamos ter, nos casos de narrador em primeira pessoa, palavras como minha, eu, verbos conjugados em primeira pessoa como caí, olhei, etc. E temos também o texto narrado em terceira pessoa, quando o narrador que conta a história não participou dela, ele só está olhando assim e contando algo, mas ele não viveu aquilo. Então, vamos grifar alguns trechos. Olha só, esse trecho aqui. Meu vizinho, ele ajuda a responder duas coisas. Quem são os personagens? Então, a gente tem meu, que indica uma pessoa. Quem é essa pessoa? Né? Que está ali contando a história. Quem é esse meu? E tem também vizinho. Então aqui a gente já percebe quem são os dois personagens desta história. E por esse trecho aqui, meu, a gente já consegue também perceber se esse narrador está em primeira pessoa ou terceira pessoa. Agora, para responder sobre o tempo, não há nenhuma palavra escrita exata no conto que indique quanto tempo se passou, mas lendo a gente consegue deduzir e chegar a uma conclusão. Então ele fala que o vizinho passa o tempo todo olhando a vida dos outros pela janela.
O vizinho passa o tempo todo fazendo isso. Mas o narrador, que é quem está contando a história desse vizinho, ele não fica o tempo todo na janela. Ele não fica o tempo todo olhando o vizinho que está o tempo todo na janela. Ele só passou ali por um tempinho, por alguns minutos, por um tempo que foi curto, e percebeu e percebe esse vizinho olhando a vida dos outros pela janela. Então, esse tempo do narrador, que é o tempo do conto, é um tempo curto, de poucos minutos em que ele observa o vizinho. Para identificar o espaço, a gente pode grifar alguns trechos. Por exemplo, pela janela e também seu quarto, no caso, o quarto do vizinho. Então, onde é que se passa a história? Observem esse trecho, também esse. A gente também vê aqui que ele fala que o vizinho não sai nunca do quarto, que ele fica da sua janela. Você sabia que em 2010 a Academia Brasileira de Letras, ABL, organizou um concurso de minicontos? Além de serem textos autorais e inéditos, os minicontos deveriam conter no máximo 140 caracteres, o espaço de um tweet. Questão 3. Leia os contos vencedores. Primeiro lugar, Bibiana Silveira da Pieve, Rio de Janeiro. Toda terça ia ao dentista e voltava ensolarada. Contaram ao marido sem a menor anestesia. Foi achada numa quarta, sumariamente anoitecida. Segundo lugar, Carla Ceres Oliveira Capelletti, Piracicaba, São Paulo. Joguei. Perdi outra vez. Joguei e perdi por meses, mas posso apostar. Os dados é que estavam viciados. Somente eles, não eu. Terceiro lugar, Eric Gustavo Silva de Magalhães, Guaratinguetá, São Paulo. Não sabia ao certo onde tecer sua teia. Escolheu um cantinho de parede da cozinha. Acertou na mosca. Essa questão é apenas leitura e é necessário compreender ela para responder a questão 4. Pensem no seguinte, ele está informando antes da questão que a Academia Brasileira de Letras fez um concurso de mini-contos. Mini-contos são contos muito curtinhos, que vão ter poucos caracteres, e no caso eles pediam que os mini-contos tivessem no máximo 140 caracteres, que é o espaço em que pode caber um tweet, né, que são as postagens da rede social Twitter. Então, quando a gente vê os contos vencedores, a gente percebe que eles são extremamente curtinhos. Parece um parágrafo curto. Então, alguém que não conheça, que não saiba o que é miniconto, pode inclusive pensar que esse trecho aqui, do primeiro lugar, é um pedaço de um conto, é um pedaço que foi retirado de um texto, mas não é. Tudo isso aqui é o miniconto inteiro. Começa aqui em toda, quando chega em anoitecida, acabou o miniconto. É só isso. Aqui no segundo lugar, a mesma coisa também. Todo esse trecho é o miniconto inteiro. E a mesma coisa no terceiro lugar. 4. Agora é a sua vez. Use a grade abaixo para produzir um conto de 140 caracteres. Atenção, a grade contém 180 espaços. Então, se a grade tem 180 espaços e vocês precisam escrever 140 caracteres, não passar disso, a primeira coisa é delimitar até onde vocês podem ir. Então, cada linha da grade tem 30 espaços. Aqui, então, dá 120. Então, a gente precisa contar mais 20 da linha de baixo para descobrir até onde pode ir. Então, eu vou tirar 10 daqui, 3, 6, 9, 10. Então, esse é o último espaço que eu posso preencher. Então, faz uma marquinha fraquinha de lápis para vocês depois ficarem livres para pensar, usar a criatividade sem se preocupar com contar o espaço. Já conta, já faz a marca e aí vocês já sabem até onde pode ir. Sabendo até onde pode ir, vocês pensem que tem que produzir um mini conto, ou seja, vocês não vão escrever o começo de uma história, ou o meio de uma história, ou o fim de uma história. Vocês vão escrever uma história inteira. Só que essa história inteira é um mini conto, ela é extremamente curtinha e ela só pode ocupar 140 caracteres.
Então, o que vocês escreverem aí em 140 caracteres tem que contar uma história toda. Tem que ser algo que tenha começo, meio e fim. Percebam que nos contos acima, que a gente leu na questão 3, eles são extremamente resumidos, extremamente compactos. Então, naqueles poucos caracteres, a gente vê que o autor contou uma história inteira. E é isso que vocês têm que colocar em prática aqui. Não é o começo, nem o meio, nem o fim de uma história, mas uma história completa em 140 caracteres, bem pequena, bem resumida, para que as ideias caibam todas nos 140 caracteres. Leia a canção de Renato Russo, Eduardo e Mônica. Quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram, enquanto Mônica tomava um conhaque, noutro canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer, e conversaram muito mesmo, para tentar se conhecer. Foi um carinha do cursinho do Eduardo que disse: "Tem uma festa legal e a gente quer se divertir." Festa estranha, com gente esquisita. Eu não estou legal, não aguento mais birita. E a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava impressionar, e o Eduardo, meio tonto, só pensava em ir para casa. É quase 2, eu vou me ferrar. Eduardo e Mônica trocaram telefones, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de camelo. O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. Eduardo e Mônica eram nada parecidos, ela era de Leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão, e ele ainda nas aulinhas de inglês. Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus, de Van Gogh e do Mutantes, de Caetano e de Rimbaud. E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda estava no esquema escola, cinema, clube, televisão. E, mesmo com tudo diferente, veio mesmo, de repente, uma vontade de se ver, e os dois se encontravam todo dia, e a vontade crescia, como tinha de ser. Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro e artesanato e foram viajar. A Mônica explicava para o Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar. Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar. E ela se formou no mesmo mês em que ele passou no vestibular. E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois. E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz. Construíram uma casa uns 2 anos atrás, mais ou menos quando os gêmeos vieram. Batalharam grana e seguraram legal, a barra mais pesada que tiveram. Eduardo e Mônica voltaram para Brasília, e a nossa amizade dá saudade no verão. Só que nessas férias não vão viajar, porque o filhinho do Eduardo está de recuperação. E quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Essa letra de música está aqui para a gente responder a questão 5. É uma letra de música bem famosa, surgiu ali na década de 80 com Renato Russo para uma banda chamada Legião Urbana. Eu vou deixar aqui na descrição o link para a música para vocês poderem ouvir e ver como é o ritmo. Eu acredito que vocês vão gostar. Questão 5. Sobre o texto que você leu, assinale as alternativas corretas. 5.1. Tomando a letra da canção, que é uma poesia, como uma espécie de narrativa, é correto afirmar que o narrador A. É um narrador personagem, porque conta sua própria história. B. É um narrador observador, porque conta a história de Eduardo e Mônica, sem interferências ou impressões. C. É um narrador onisciente, porque conta a história de Eduardo e Mônica, fazendo comentários pessoais do casal. D. Narrador observador, porque conta sua própria história. Aqui, narrador está entre aspas, porque quando a gente fala de poesia, e no caso uma letra de canção, uma letra de música, a gente considera uma espécie de poesia, a gente não tem narrador, a gente tem o que a gente chama de eu lírico. Mas, como nessa letra de música a função é contar uma história
mas em versos é como se existisse um narrador. Então, por isso a palavra está entre aspas. E nas alternativas, ele quer saber que tipo de narrador é esse. Então, pensem naquilo que eu comentei numa das questões anteriores sobre os tipos de narrador. Eu vou comentar novamente. Ó, a gente tem o narrador em primeira pessoa e em terceira pessoa. O narrador em terceira pessoa, a gente tem dois tipos. Então, o narrador em primeira pessoa é aquele que participa da história. A gente chama também de narrador personagem. Ele participa da história, ele está contando uma história que ele viveu, em que ele estava. Então, é algo que ele viu e viveu, e aí ele conta essa história. Esse é o narrador em primeira pessoa, narrador personagem. Já o narrador em terceira pessoa, ele não viveu a história que ele conta. Ele está contando uma história da qual ele não participou. E esse narrador em terceira pessoa, ele pode ser observador ou onisciente. O narrador observador é aquele que está apenas olhando a história de fora. Então, ele não sabe os pensamentos dos personagens, ele não sabe os sentimentos, ele não sabe o que eles querem, o que eles desejam, a não ser que eles falem claramente. Ele não consegue entrar na cabeça dessas pessoas. E ele também não coloca comentários, não coloca suas opiniões, as suas impressões a respeito. Já o narrador onisciente é aquele narrador que sabe tudo, é como se ele fosse um deus. E ele conhece tudo sobre os personagens, todos os pensamentos, todos os sentimentos, mesmo que eles não falem. Ele entra na cabeça dos personagens. E ele também muitas vezes se posiciona e coloca a visão dele sobre o que está acontecendo. Então, para responder essa, primeiro vocês têm que descobrir se é primeira pessoa ou terceira pessoa. E se for terceira pessoa, se é observador ou onisciente. E aí reler as alternativas para encontrar a resposta. Eu vou grifar um texto que vai ajudar bastante vocês a ver qual é a resposta. Ele diz assim: e, mesmo com tudo diferente, veio mesmo, de repente, uma vontade de se ver, e os dois se encontravam todo dia e a vontade crescia como tinha de ser. Então, percebam que ele está se posicionando aqui. Ele está falando que os dois eram muito diferentes. Quer dizer, outra pessoa poderia encontrar muitas semelhanças nos dois, ao invés de diferenças. Mas quem conta essa história está apontando as diferenças, está considerando as diferenças. E ele diz também que a vontade deles se verem todo dia só crescia e que era assim que tinha que ser. Que o normal é isso, é ter muita vontade de se ver no caso de dois namorados. Ele acha que é assim que tem que ser. Outra pessoa poderia não ter essa posição, essa impressão, essa opinião. Poderia achar que não deveria ser assim. 5.2. Analisando as personagens da canção, temos A. Mônica e Eduardo são protagonistas. B. Mônica e Eduardo são personagens secundárias. C. Mônica e Eduardo são narradores. D. Mônica e Eduardo não são personagens. Então, pensa aqui primeiro, se eles são narradores, eles estão contando a própria história ou é outra pessoa que conta a história deles? Eles são personagens? E aí, se eles são personagens, eles são protagonistas ou são personagens secundárias? Pensem aqui que personagem protagonista é o personagem principal de uma história. É aquele sobre o qual eu dou mais destaque. E às vezes numa história eu tenho só 1, 2 ou 3 personagens. E aí, muito provavelmente, eles vão ser os protagonistas por ter só eles e eu estar dando destaque só para eles. E personagem secundária é aquela personagem que não é a principal, ela aparece na história, mas ela não tem tanta importância quanto o personagem principal. 5.3. É quase duas, eu vou me ferrar. A. É dito por Mônica. B. É dito por Eduardo. C. É dito pelo carinha do cursinho. D. Eduardo e Mônica falam juntos. Para responder essa, é necessário voltar para a letra da música. Eu vou grifar um trecho que ajuda a responder. É no momento em que eles estavam na festa, quando eles se conhecem, e aí tem esse momento aqui em que aparece essa fala. 5.4. Sobre o tempo e o espaço descritos. A. O tempo é cronológico, o espaço é urbano. B.
O tempo é psicológico, o espaço é rural. C. O tempo é cronológico, o espaço é rural. D. O tempo é psicológico, o espaço é urbano. Para responder essa questão, primeiro é necessário ver a diferença de tempo cronológico e tempo psicológico. O tempo cronológico é aquele tempo do relógio, do calendário, das datas, dos meses, dos dias, dos anos. E o tempo psicológico é aquele tempo da sensação que a gente tem, de como a gente percebe o tempo. Então, se num conto, num texto, num poema, qualquer coisa do tipo, eu tiver marcas exatas de tempo, como quantos dias se passaram, quantos meses se passaram, quantos anos se passaram, em que dia aconteceu, em que semana aconteceu, eu tenho um tempo cronológico. Agora, se eu tiver um trecho em que mostra como o personagem percebeu o tempo, vamos supor, um personagem percebeu o tempo passando muito devagar e o outro personagem percebeu o tempo passando muito rápido. Que nem quando a gente vai numa festa com um amigo, o amigo acha a festa muito chata e acredita que demorou um século para passar, e a gente acha a festa muito legal e acha que passou rapidinho. É o modo como a gente percebe o tempo. Isso é tempo psicológico. Por falar em tempo psicológico, eu estou pensando na ideia de fazer algumas análises do Harry Potter, focando em explicar português baseado nas histórias do Harry Potter. E o tempo cronológico e psicológico é uma das ideias de vídeo. Se você gosta dessa ideia, gosta de Harry Potter, dá um alô aqui nos comentários para eu saber. Com relação ao espaço, espaço urbano é o espaço da cidade e o espaço rural é o espaço que tem ali dos sítios ao redor da cidade. Então vocês precisam pensar aonde que acontece a história, a que tipo de coisas eles tinham acesso. Então vamos voltar para o texto e grifar algumas passagens. Vamos grifar alguns marcadores de tempo que nós temos aqui nessa letra de música. Todo dia, uma marcação exata de tempo. 2 anos atrás. No mesmo mês. No verão. Com relação ao espaço, olha só o que diz. Que eles fizeram natação, fotografia, teatro e artesanato, que são coisas que tem ali mais na cidade. Não significa que não possa ter em outra área, em outro espaço ali, na parte rural, mas é um pouco mais comum, digamos assim, que tenha na cidade. Vejam outros trechos, como por exemplo, Eduardo e Mônica voltaram para Brasília. E aí vocês conseguem perceber aonde acontece, em qual área que acontece, se é urbana ou rural. Questão 6. Observe a foto. Legenda. Eu sou de uma terra que o povo padece, mas não esmorece e procura vencer. Da terra querida, que a linda cabocla, de riso na boca, zomba no sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome. Olho para a fome, pergunto o que há? Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. A questão 6, então, é só leitura e a gente precisa dela para responder as próximas. O poeta Braulio Bessa tatuou 2 estrofes do poema Sou Cabra da Peste, do poeta Patativa do Assaré. Questão 7. Por que Braulio Bessa tatuou esses versos? Pense no seguinte, quando alguém faz uma tatuagem, ela faz por quê? Porque ela gosta, porque ela se identifica, porque ela acha que aquilo tem alguma relação com os sentimentos dela, com as emoções dela. Questão 8. Há algum poema ou canção com o qual você se identifique? Qual? Olha a palavra que apareceu aqui, identifique. É uma palavra legal, né, para usar na hora de responder a questão 7. Essa é uma questão pessoal, tá? Se tem alguma letra de música, algum poema com o qual você se identifica, você coloca e aí diz qual é. Muito provavelmente vai ter, né? Todos nós temos aquela música que a gente quer ouvir muitas vezes. É porque se identifica, porque gosta, porque acha que aquilo tem alguma relação com a nossa vida, com as coisas que acontecem na nossa vida, com os nossos sentimentos, emoções. Ou pode ser um poema também. Questão 9.
Copie na caixa de texto os versos mais significativos da canção, poema escolhido por você. Então tem a caixinha para responder e é uma questão pessoal também. Quais dos versos da canção, poema que você escolheu, não é aquela que aparece ali para a gente ler. Então, não é do poema Sou Cabra da Peste, da questão 6, é do poema ou canção escolhido por você para responder à questão anterior. Então, desse poema ou canção, quais são os versos que você mais gosta, que são mais importantes para você? E aí você coloca na caixinha. Vejam que ele fala versos, plural, então tem que colocar pelo menos dois ou mais, tá? A língua, por meio de suas manifestações culturais, como a poesia de Patativa do Assaré, revela muito da cultura de um povo, sendo um dos componentes do patrimônio cultural da nação. Variações regionais ou geográficas ocorrem de acordo com o local onde vivem os falantes, sofrendo sua influência. Esse tipo de variação ocorre porque diferentes regiões têm diferentes culturas, com diferentes hábitos, modos e tradições. Exemplos: aipim, macaxeira, mandioca, abóbora ou jerimum. A variação observada em diferentes partes do Brasil também ocorre quando comparamos o português falado no Brasil com o português falado em Portugal. A língua portuguesa é usada por milhões de falantes. O português falado no Brasil é diferente daquele falado em Portugal. Vamos conhecer algumas palavras? Quando eu falo de variação regional ou geográfica, tanto faz, eu posso chamar ou de variação regional ou de variação geográfica, é a mesma coisa, tá? Eu estou falando de como a língua muda conforme a região em que eu estou. Então, se eu pegar o português falado no Nordeste, ele é diferente do português falado no Sudeste. As gírias são diferentes, muitas palavras são diferentes, o sotaque é diferente. Então, é uma diferença que ocorre conforme a região. Por exemplo, aipim, macaxeira, mandioca. É a mesma coisa. Eu estou falando do mesmo alimento, mas são nomes diferentes conforme a região do Brasil. Da mesma maneira, abóbora ou jerimum. Tem lugar que chama de abóbora, tem lugar que chama de jerimum. E essa diferença que ocorre entre vários estados e às vezes entre várias cidades, de uma cidade para outra no Brasil, a gente já vê essa diferença. Essa diferença que ocorre entre regiões no Brasil ocorre também entre o Brasil e Portugal. Então, tem palavras no Brasil que significam outra coisa em Portugal. Um nome no Brasil de uma palavra vai ser outro nome em Portugal. E isso às vezes gera algumas confusões quando a gente vai para lá ou quando eles vêm para cá, por conta dessa diferença de vocabulário, além, claro, da diferença de sotaque. Então, isso é importante entender para responder à questão 10. 10. Associe a primeira coluna com a segunda coluna. Português falado no Brasil, na primeira coluna. Português falado em Portugal, na segunda coluna. Então, ele coloca aqui uma lista com várias palavras que são do português do Brasil, na primeira coluna, e com várias palavras que são do português de Portugal, na segunda coluna. E ele quer que vocês associem. Então, eu vou pegar uma como exemplo e vou fazer para que vocês entendam como responder as demais. Eu vou pegar então como exemplo a palavra celular do português do Brasil. Aqui na coluna, então, a gente tem que celular é o número 8. Então, eu tenho que descobrir como é que chama celular em Portugal. Celular em Portugal é telemóvel. Então, eu vou colocar aqui o número 8 em telemóvel e assim por diante. Ah, mas como é que eu vou saber responder isso se eu não conheço as palavras em Portugal? Essa questão é uma questão de consulta, pessoal. A não ser que vocês já tenham morado em Portugal ou convivam de perto com alguém que é de Portugal, vocês não vão conhecer realmente como são essas palavras. Algumas dá para responder por dedução, mas nem todas. Então, é importante pensar que é necessário fazer uma consulta aqui para responder essa questão. Então, vocês podem ir no Google e fazer uma pesquisa e vocês vão encontrando a resposta. Vocês não vão encontrar a resposta de uma vez, mas conforme vocês forem fazendo várias pesquisas, vocês vão encontrando. Então, vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, eu quero descobrir como se diz história em quadrinhos em Portugal.
Então, vamos lá para o Google, fiz a minha busca e aqui eu vou ter os meus resultados. Então, aqui já aparece banda desenhada, aqui também, ó, banda desenhada. Entrando nos sites eu vou ver com mais detalhes, mas nos outros resultados eu vou ter a mesma informação. Então, daí eu volto e pego o número 12 de histórias em quadrinhos e coloco aqui em banda desenhada. Então, vocês vão fazendo isso aos poucos. Vocês vão encontrar alguns sites que dão uma lista de palavras que são diferentes no português do Brasil e no português de Portugal, e daí vocês podem já conseguir resolver várias, mas daí vocês vão fazendo a busca, digitando vários termos que vocês vão encontrando as respostas. Aqui nós terminamos, então, a primeira parte do 8º ano. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os seus amigos que estão também no mesmo ano que você. E muito obrigada a você que me assistiu até aqui. Até mais!